Olá, muito boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, dependendo da hora em que cada um vai ver este conteúdo. Hoje, como o título dele incide atitude mental, então hoje é o nosso super tema de hoje. Então vamos a isso. Coloquem as vossas dúvidas, mesmo que seja depois de tudo isto que nós vamos falar e partilhar, então vamos lá. Olá, Olá, boa tarde. como Estás-me a ouvir estás? bem? Super. E tu também me estás a ouvir? Estou a ouvir muito bem, obrigada. É? Ok, perfeito. Tecnologias têm vida própria, então nunca se sabe Exato. o que é que daí vem. Então é Principalmente na isso. presença da Ana Soares, não é? Há muita coisa que acontece, mas faz parte, não é? No outro dia pensava nisso e tem muito a ver com isto que nós vamos abordar hoje. É a forma como nós vemos as coisas, não é? E acho que nós também abordámos isso no momento passado, na semana passada, mas está tudo conectado. Então é tudo como tu vês e ao mesmo tempo tudo aquilo que tu conversas contigo mesmo, não é? Porque só assim é que nós podemos ter um processo de transformação. Observar para depois, se necessário, mudar. São aqueles momentos em que nós estamos no momento connosco, é impossível nós vermos com clareza e a nossa mente traz-nos muito material. Não me estás a ouvir agora? Estás-me a Estou, ouvir? desculpa. Ok. Então, aquilo que eu estava a dizer é que tem tudo a ver com aquela conversa interna que tu estavas a falar. É um turbilhão mental, não é? Que vem com muita informação que nós fazemos uma triagem, e essas são as conversas internas, e nós temos o poder de escolher. Eu acho que às vezes nós descuramos essa habilidade e essa oportunidade que nós temos de poder escolher o que é que queremos. A nossa escolha é determinada pelo aquilo que nós queremos ouvir, seja internamente, seja por alguém que venha externamente, não é? Porque a nossa mente tem os nossos neurónios de espelho, elas também nos dizem muita coisa que não é nossa, mas que entrou através do espelho do outro, que estava à minha frente e que eu comprei a ideia. E ele, no fundo, veio ajustar-se à minha ideia e criar algum ruído ou não, ou acrescentar. E nós temos essa oportunidade, que é sentar-nos, fazer cabo a rasa do conhecimento, seja ele autoconhecimento ou conhecimento externo, e entender que podemos escolher com clareza. Primeiro fazendo isso que tu estavas a dizer agora muito bem, que é observar, é quase observar os pensamentos, deixá-los ir e agarrar aquilo que são as oportunidades do momento. Fazer escolhas. E essa atenção que nós às vezes não temos, não é? Para um não diz nada uma frase de alguém, ou para alguns não respeita aquilo que ouviu internamente, e isso faz parte da atitude que nós podemos potenciar em nós, que é sentar-nos para podermos escolher, porque isso é o direcionamento da nossa vida. Então acho que é um pouquinho isso. Eu escolhi hoje estar aqui e é uma escolha muito consciente, porque eu faço questão de, quando estou com alguém, decidir onde é que eu quero estar, com quem é que eu quero estar, e eu acho que isso é atitude mental, porque não é uma escolha emocional, não é? Eu vou por, é consciente e ela está direcionada para um propósito muito meu, por isso cada um tem que saber se está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, e fazer-se questões a si mesmo. Acho que é muito isso. Para mim a atitude mental é isso mesmo, é saber escolher de forma consciente. É verdade, sem dúvida. Como é que, assim,
o professor De Rose tem uma frase muito especial, talvez seja das primeiras frases que eu tenho escutado ao longo todo este processo, que é: obstáculos e dificuldades fazem parte da vida e a vida é a arte de os superar. Acho que é assim, acho que é isso. Se perdoa-me o professor De Rose se não disser da forma como... Depois a gente confirma. Depois a gente confirma, é verdade, porque é importante, não é? É mesmo importante dizer como foi realmente dito, para não acrescentar um ponto e não ter outra direção. Mas pronto, isto poderia ser uma resposta àquilo que eu te vou perguntar, mas acabei também por responder, mas gostava que tu me dissesses o que é para ti, ou como é que tu defines atitude mental. Eu acho que é isso mesmo, é aquela nossa habilidade que desenvolvemos, podemos até não ter. Eu acho que sou de natureza, a minha atitude mental, ela é de proatividade, face a qualquer desafio, a qualquer obstáculo, a adversidade que surja. A minha primeira atitude é: ok, vamos arregaçar as mangas de onde eu, o que é preciso fazer? O que é que eu quero? Eu acho que é um pouco isso, que é, existem desafios maiores, existem obstáculos, alguns quase intransponíveis, a gente parece, mas há aqui um princípio que eu acho que é essencial. A atitude mental é essa capacidade que nós temos de nos mantermos firmes, porque eu acho que quando a gente mantém aquela rigidez, flexibilidade é boa, mas há um momento em que a gente tem que ser resiliente, parar e dizer: daqui até onde é que eu estou disposta a ir? Porque é importante que seja uma atitude consciente, realista. E eu acho que a atitude mental é isto. É a capacidade que nós temos de ir de um ponto até o outro, sabendo que podemos ir o mais longe possível, mas com a noção da realidade. Porque senão podemos cair no risco de sair um pouquinho da realidade e o tombo é maior, não é? Porque depois, se nós vamos tomar uma decisão com base numa perspectiva ou numa percepção que está fora da realidade, e nós conhecemos casos em que é assim, que a pessoa está fora da realidade, e nós temos que focar primeiro e trazer outra vez: ok, onde é que eu estou? Com o que é que eu vou para isto? Mas eu vou com uma atitude positiva, porque eu já me estou a colocar na ótica da ação. Eu não congelo, eu direciono-me e vou enfrentar a realidade. Porque qualquer coisinha pequenina hoje, e pequenina pode ser: eu vou adiar e não vou, sei lá, não vou agora ao banco resolver uma questão. Lá para a frente ela nunca vai ser menor, vai ser sempre maior. Então, essa atitude nós temos que ter algumas ferramentas internas, outras externas, que nos permitem também ter um fimnésico que nos diga, frente a este obstáculo, como é que eu quero reagir? E isso também é autoconhecimento. Sem dúvida, sem dúvida. É aquela... não é uma fórmula, mas há um exemplo muito bom, que é o copo meio cheio ou o copo meio vazio, ou será que não existe outra perspectiva além desses dois, não é? Porque nós estamos muito habituados a ver as coisas desta forma, ou pensar as coisas desta forma: ou está meio vazio ou está meio cheio. Será que não existe mais do que esse, vamos lhe chamar, binário, não é? O 0 e o 1, não é? Será que não existe além disso, não é? Eu acho que tu falavas disso subtilmente, que é o que é que as coisas têm para nos ensinar. Uma coisa parece tão clichê, mas não é assim tão clichê, é mesmo super simples, e nós desvalorizamos isso, não é? Desvalorizamos muito disso. É quase nós fazermos este... Eu tenho um amigo meu, ou melhor, eu tenho um amigo, meu já é, né? Que ele diz assim: eu não consigo perceber como é que tu vês sempre alguma coisa positiva, mesmo que a coisa esteja muito negra.
a verdade é que há sempre dois lados. Pelo menos neste contexto de realidade bidimensional. Então, há dois lados, mas até existem mais. Claro. E quando nós conseguimos sair de uma realidade, nós conseguimos ver novas perspectivas. E graças a Deus que às vezes a atitude que nós temos mental, ela permite-nos também sair da realidade, distanciar-nos da realidade, para nós podermos ver com outros olhos. E a nossa ação, aquilo que nós vamos decidir fazer e colocar em ação, não adianta só passar pelo processo mental. Senão é estar a trabalhar sobre a infertilidade. Não é? A gente quer ser fértil, quer trazer algo de novo, quer semear algo de novo e assistir ao crescimento. E é preciso que nós alimentemos este nosso lado criativo, que nos leva ao imaginário, que nos leva à inocência para podermos ultrapassar os nossos próprios medos. Porque às vezes o nosso processo mental, frente a um obstáculo, ele depara-se com um lobo mau, que às vezes é um condicionamento presente de sucessivas respostas não conscientes e que moldaram ali, quase que entumeceram o nosso sistema neuronal para respostas sempre iguais. E o processo criativo, ele ajuda-nos imenso a imaginar outros cenários. Então, já não é o copo meio cheio, meio vazio, depende. Às vezes nós podemos criar outra coisa, que é, imagina que é tudo muito mau. O que é que seria muito, muito mau? E aí, colocamos na situação e vemos o que é que seria muito, muito, muito mau nesta situação para ti. E se a gente vai para o muito, muito mau, a gente entende que então há solução. E se a gente vai para, olha, o que é que seria melhor, mas muito bom, sonha, né? A gente também vive sonhos. Para que, se não tivesse nesta situação, qual seria o ponto mais alto? E aí, tu colocas numa posição bem lá embaixo. E dizes, epá, eu tenho que andar muito. Então, se tu te colocas nos extremos, tanto pode sair da realidade, como colocar-se numa realidade que, se calhar, nem é útil naquele momento, que é colocar-se num papel de vitimização, de tudo ser muito mal e de não ver o lado positivo. Isso eu acho que é. Também não precisamos sonhar ao ponto de se tornar irrealista e de ser difícil de atingir, nem criar uma mente tão negativa, que há pessoas que dizem, não, eu estou a ser realista, não é? Tanto o sonhador como o pessimista, ou o positivo, o muito positivo e o muito negativo, eles vão dizer, não, tu não estás com os pés na realidade. O positivo vai dizer, tens que ver de outra forma, olha, estás sem perna, mas está tudo bem. Não está nada tudo bem, que eu estou sem perna, tá? Então, bom, devia ter a perna. Então, não é realista, não é? É quase uma criança cair e a mãe dizer, não é nada. Sim. Mas é uma forma que a gente tem que mascarar. E o outro negativo põe-se o quadro, olha, tipo, isso é normal. Não é isso que eu quero ouvir. Certo? Não é isso que a gente quer ouvir. Então, nós temos que criar uma relação empática também, não só connosco, com os nossos pensamentos, mas também com o outro, porque o nosso mindset, se ele se ficar cristalizado só em nós, se nós não nos doarmos nessa capacidade que nós temos de gerar no outro uma atitude positiva, ela também é infértil. Porque tu não cresces de dentro para fora. Tu enterras-te lá dentro com os teus pensamentos e com a tua atitude muito positiva mental. Ou muito negativa lá embaixo. Então, eu não sei se é útil partilhar, mas este fim de semana a minha cunhada foi fazer a maratona. Ela tem 60 anos e diz, aos 60 anos vou fazer uma maratona.
para fazer a maratona do Porto. Coragem, né? Coragem. E então, coragem. foi um momento mágico. Claro que eu diria, não vale a pena fazer uma maratona para tu provar que és capaz, que és resiliente. Mas isso é para mim. Para ela foi importante. Para mim, não precisa de nada. Eu conheço-a. Não precisa de fazer nada, porque ela todos os dias demonstra isso. E eu acho que os nossos atos únicos de coragem não demonstram o dia a dia. As nossas medalhas não são aquilo que tu estás a fazer da tua vida. E as escolhas, elas são o resultado na tua vida. Por isso aquele dia foi importante. Ela terminou, pronto, Força Rosário. A família foi, o meu pai, foi toda a gente apoiar. E de repente, eu estou no meio de um grupo de gente, eram os pais 10 pessoas, e estavam umas crianças. A atitude mental deles era: força, não interessa, no hospital, nós apoiamos toda a gente, a batermos nas mãos toda a gente, não importa se conhecias, se não conhecias, crianças de 2 anos, de 3, toda a gente. E isto é uma atitude mental que eu acho que deve ser preservada, que é altruísta. Não pode ser. Não importa se é a tua família. E corríamos com eles até ao fundo. Vamos, vamos! E voltávamos atrás. Eu fiz montes de passos por causa disso. E fomos correr também. Ainda corremos 2 km e tal. Ao lado, tipo, vai, tu que eu sei. Dançamos, brincamos. Essa é uma atitude que levamos no dia a dia. Mas ninguém desiste porque era importante para ela. Para mim não era importante. Se ela não fizesse a maratona, ela não ia ser mais ou menos do que eu. E não ia ser mais importante ou não. Entende tudo? Mas tu gostas dela. Como tu gostas dela, tu vives aquilo com ela. E como tu vives, tu queres que ela realmente faça aquilo. Isso é uma atitude que tu estavas a dizer, de ação, de proatividade. Enquanto tu eu estive lá. Mas é verdade. Isso é... Eu acho que, por acaso, é uma coisa que eu já fiz mais provas de... Eu gosto de ciclismo. Já fiz mais provas de ciclismo, amadoras, claro, estamos a falar da parte amadora, do que agora. E curiosamente, pontualmente faço. Mas a vibração do público, bem usada, e até os profissionais fazem isso, bem usada, tu reforças de tal forma a tua atitude que isso pode te iludir. Tu estás numa cena de super-herói. Porque realmente isso fornece-te uma energia extra. Claro que depois tens que administrar, gerir aquilo tudo, porque é mesmo uma... a tua familiar, a Rosário, é isso, Rosário? Ela deve ter sentido um boost lá dentro, de reforço, de vamos lá, tu consegues, vamos lá, alimentar aquilo que ela tinha dado início. Eu acho que nós precisamos, mais uma vez, de nos rodear de pessoas que tenham esse tipo de atitude mental, não só na parte desportiva. A parte desportiva acaba por ser uma área que realmente... Uma expressão. Mas pode ser nas outras áreas também, e devem ser, para que nós possamos realmente levar esta vida num outro tipo de fluidez. Eu acho que é uma arte, esta que nós temos, humanos, mas também outros animais, de nos levarmos juntos. E quando tu disseste, tu sentiste isto porque tu gostas dela. O que eu senti naquele dia, obviamente eu estava feliz por ela, mas o que eu senti naquele momento é que realmente estava rodeada naquele momento de pessoas com uma atitude muito positiva. Entre atletas e entre pessoas que estavam a assistir, tornou-se uma energia contagiante, quase que já nos conhecíamos há anos,
E É eu acho que é mesmo importante que nós, nos nossos contextos diários, possamos, não é só naquele momento, entende? Nós temos momentos na vida, não é? Se nos focarmos só no resultado, na verdade vamos perder muita coisa, porque a vida é o resultado de um somatório de coisas que acontecem, não é? E se for só de vez em quando, não é? Só se for na maratona, se for só naquilo que eu conquistei, e é muito mais do que isso. É entender que naquele momento, muito sinceramente, o espírito era de entreajuda, não sei como é que é nos escalões de comissão, e eu calculo que não é bem o mesmo estímulo, mas a forma como as pessoas estavam a apoiar entre atletas e entre público demonstra que a atitude mental estava lá, naquelas pessoas estava lá. Cada um responsabilizava-se pela parte que podia fazer por si e pelo outro. E eu acho que o mundo está a precisar desta atitude, de deixar de estar só autocentrado e não perceber que existe mais para além disso, que existe muito para se dar. Ainda acho que falta muito esse lado incondicional. Aquilo que estava a dizer, eu fui à prova, mas isso tinha um lado condicional. Porquê? Eu fui na condição de cunhada, de família. Mas quando cheguei lá, eu descobri outro mundo. Claro. E para mim, esse lado importante é que eu consegui sair de mim, Ana Soares, passar para um contexto mais alargado de família, passar para um contexto mais alargado do mundo. E esta atitude de expansão cada vez maior, é muito mais importante para mim. Obviamente que eu estou grata, porque se a minha cunhada não se tivesse proposto fazer, eu não tinha sofrido aquele momento. É verdade, mas é verdade. É verdade. Tu acabaste, na verdade, por te predispor, não é? A ir, obviamente que tinhas a intenção de, mas acabaste por te surpreender muito mais do que tu estavas à espera, porque sentiste uma coisa que para ti é o habitual. Porque tu também te fazes esse esforço por estar rodeado de pessoas assim. Não estamos sempre 24 horas, mas na maior parte das vezes estamos. E isso, o que tu sentiste, era o que talvez as pessoas o fizeram, mas sem se aperceber. E acaba por às vezes ser... isto não é frustrante nem nada que se pareça, mas não aproveitarmos esses momentos para perceber que podemos viver de forma diferente e podemos ter uma atitude diferente. Porque se nós somos ali, aquele entusiasmo todo e apoiar e vai, porque é que às vezes chegamos a casa e não fazemos isso com os que estão à nossa volta, não é? E às vezes não tem que ser com aquela forma entusiasta, não é? Que às vezes também é exagerada, poderá ser exagerada para muita gente, mas dizer assim, tu consegues. Quando a pessoa te diz, eu não consigo, não, tu consegues, eu sei que tu consegues. Vai lá, tu consegues, faz da forma como tu sentes que és capaz, mas tu consegues. Eu faço isso com a minha pequenita. Ela diz, não consigo. E é uma coisa que eu te queria perguntar, ou queria tocar, que é qual é a primeira atitude mediante uma dificuldade? Não é? Porque é a atitude que entra. E eu não, a minha pequenita é assim, eu não consigo. E eu, já experimentaste? Já tentaste? Então, tentas o número de vezes que tu sentires que é possível. Então, vamos lá. Essa é a atitude. O Joaquim está ali a dizer que eu sei escolher a gente boa para estar perto. E é verdade, porque ele também está perto. Então ele sabe que o mais importante mesmo é a qualidade interna da pessoa e respeitar a pessoa como ela é, não é? E às vezes a nossa atitude é perceber que toda a gente que nos rodeia, ela tem um lado bom, era aquilo do copo cheio, copo vazio. E se tu conseguires ver o lado melhor, meu Deus, tu se calhar consegues extrair o melhor do outro também.
Claro, Sendo claro que que para sim. isso estás a extrair o teu melhor, que é a tua capacidade de ver as coisas de uma forma a potenciar o melhor e não de estar a puxar a pessoa para ver o que ela na realidade possivelmente já sabe. Mas isto não quer dizer que eu não consiga ver quais são as fragilidades daquele ser humano. E eu acho que a atitude mental, ela deve também ter muito claro as fragilidades daquele ser humano. Ou seja, eu, Ana Soares, privilegio também as minhas fragilidades. Eu gosto de saber quais são as minhas fragilidades, não para alimentar a fragilidade, mas para eu conseguir ultrapassá-las. Para mim, isso é uma forma também de encarar, é uma atitude mental minha, sem dúvida. Eu sei em que é que posso ser muito boa, mas eu não quero deixar de ver que tenho fragilidades para que elas não me apanhem na esquina. Claro. Ou seja, é bom que a gente veja a realidade e perceber que, agora, não gosto de alimentar esse princípio de que vamos estar sempre a mexer na ferida, porque não ajuda. É verdade, não adianta. Mas também não vamos fazer de conta que não tenho uma ferida, porque ela pode gangrenar e tirar uma perna. Então, se eu tenho uma questão para resolver, a minha atitude é, vou resolver, não vou fazer de conta que não existe. E eu acho que também, às vezes, a atitude mental positiva, o positivismo em excesso, faz com que a pessoa viva de lentes cor-de-rosa. Elas são boas porque, às vezes, há momentos da nossa vida em que ter umas lentes cor-de-rosa é super saudável. Obviamente, obviamente. Então não é bom? E às vezes também dá muito jeito pôr uma lupa, porque há coisas que estão em letras pequeninas, a gente não vê. E vem alguém que nos quer fazer ver e nós não acreditamos. É. Nós dizemos, não acho nada. Ou então dizemos aquele célebre, eu nasci assim, eu fui sempre assim. Isso é perigosíssimo. É! Muito perigoso. Mas nós podemos fazer a escolha. Imagina Claro, que eu digo sim. assim, E respeitar. olha, eu não sou pontual e quero manter-me assim. É uma escolha, então. Toda a gente sabe que a probabilidade de eu não chegar a horas é grande. Mas eu avisei. Então, quando eu aviso, o outro pode dizer assim, vou marcar com ela às 9, mas eu só apareço às 9 e um quarto. Quando a gente se conhece, tudo é tolerável, porque a gente se conhece. Então, a nossa atitude, ela também tem que ser realista. Quando a pessoa se propõe a mudar, o que é que nós fazemos? Ajudamos a pessoa a mudar. Não vamos colocar lá o pé na ferida, a mão na ferida sempre. Mas vamos ajudar. Se a pessoa está com uma dificuldade em concretizar, alterar ou ter uma adversidade que está sempre a mesma ainda por cima, a gente vai dizer outra vez, mas vale dizer, e o que é que vamos fazer agora? Qual é o próximo passo? E eu acho que nos falta um pouquinho ainda sairmos da concha. É verdade. Eu acho que estava a pensar há pouco numa coisa que é, no meio de tudo isto, cada um tem o seu ritmo, não é? A gente fala, mas isto são anos de lapidar o diamante, não é? Bruto que cada um tem dentro de si. O meu e o teu. Isso faz com que depois na linha do tempo tu percebas, realmente eu não compreendia muito bem isto aqui agora, naquela altura. Agora já consigo ter uma clareza maior, mas o cerne da questão é eu predispor-me a mudar. E ao predispor-me a mudar tenho que arcar com esse tipo de consequências, às vezes com essa pequenina faísca que acontece internamente, não é? Entre
que eu era antes e o que eu quero ser mais tarde. E o que eu quero dizer é não nos devemos violentar, até porque não há saltos neste conjunto de abordagens, então deve ser feito assim de uma forma sustentável, sem sem acelerar, porque tanto aceleramos como travamos a fundo de repente. Então, se conseguimos manter aquela consistência, disciplina, aquele ritmo certo, entre aspas, acho que fica mais fácil nós conseguirmos reforçar esta atitude, não é? Passando como um princípio de observar acima de tudo e mudar se houver possibilidade. E estamos a entrar nos momentos finais. Então, eu fiquei aqui com observação, em jeito de observar para querer ver também a realidade, e fazer com que onde eu estou e onde eu quero estar possa ser um trajeto mais inclusivo. Que seja uma escolha também de cada um de nós, essa atitude inclusiva de ok, não vamos sozinhos, tá? Sim, sim. Ainda que seja não vamos sozinhos, mas sabemos que o processo é individualizado. Mas sim, a parte de não estar sozinho é importante. Eu acho que o teu processo, ele cruza-se com o outro o tempo todo. Sim. É quase os estímulos, aquilo que não é, olha, era aquela coisa, o que não é, o que não conseguiste alcançar vai ser aprendizado. E aquilo que não é distração, pode ser o grande impulso para a tua evolução. Não é? Imagina, em vez de perceberes que aquele que se cruzou na tua vida e que até pode ter de alguma forma cruzado com o resultado, impactado negativamente. E se calhar não foi negativamente. Ele provocou foi um aprendizado maior. É verdade, é verdade, é verdade. Sem dúvida. E essa atitude de perceber que o teu mindset pode estar focado nas conquistas diárias de ação-reação, ação-reação, e eu perceber que a reação vai existir sempre. E o que é que eu faço com ela? Ela vai quebrar um monte de paradigmas a nível de mindset, da tua atitude mental vai começar a estar mais resiliente perante algumas coisas, porque tu vais recordar que da última vez que isto aconteceu, eu já fiz este aprendizado. Então não vai ter o mesmo impacto, não quer dizer que não vai ser novamente uma reação, não é? O impacto gera em ti uma reação. E a atitude que tu tens perante ela vai te tornar cada vez mais consciente, responsável do que tu queres fazer e resiliente para todas as outras situações, porque o teu foco ele fica muito mais expandido à medida que tu geras experiências novas. Se tu não queres mudar em nada o teu mindset, a tua plasticidade cerebral é muito reduzida, se não queres aprender agora nada que esteja a surgir de novo, se queres manter o velho no restelo, então tu estás ultrapassado de ti mesmo, porque já não te superas. Eu acho que a atitude mental é uma forma mesmo de autossuperação. Sim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. É mesmo um ato heroico. É um ato heroico. Não tenho as dúvidas disso. Então é isso aí. É não isso. sei se... Eu deixava aqui uma questão. Eu quando me sentei aqui... Força. Eu não sei se vai aparecer isto, mas provavelmente não vai ter. Espera aí, deixa eu ver. Se tu falares, sim. Eu tenho um joguinho, é um joguinho que eu tenho aqui na escola e que saiu um cartão assim aleatório. Você já ajudou alguém a ser bem sucedido também? Ou está focado apenas em você, mesmo ser bem sucedido? Quem pode participar desse plano de ação com vocês? Então depois vais-me mandar essa
esta cartinha. Manda-me um bilhete postal. Não, que é para eu depois partilhar essa pergunta porque isso é uma pergunta muito pertinente, não é? É mesmo. É muito pertinente. Isso e muito atual. É muito atual, sim. No meio estamos cada vez mais egocêntricos, é verdade. Esse egocentrismo é necessário até um certo ponto, mas isso não impeça de nós cuidarmos dos outros. Alavancar não é a melhor palavra, mas impulsionar as pessoas que estão à nossa volta para melhor. E é assim que nós começamos, não é? Que queremos mudar o mundo. Como é que mudamos o mundo? Primeiro começamos por nós e depois aquelas pessoas que estão à nossa volta e depois por aí vai. Até aquelas pessoas que nós cruzamos assim de uma forma muito pontual. E como é que nós fazemos isso? Sorrir. Já me deste outro momento, um momento mágico daqueles que sabes fazer, que é, para mim, se eu me sentir que estou a ser muito egoica, é porque eu ainda não estou preparada para partilhar, então ainda estou no início de tudo, ainda não posso partilhar, então ainda estou a aprender. Então, esse egoísmo, o centrar-se em ti mesmo, é o início de tudo. É o início. É o início. Quando tu estás já preparado, deixa de ser uma coisa só tua e passa a ser uma coisa de partilha. Então, hoje, amanhã posso pensar diferente, ok? Hoje fez-me pensar que este autocentrar é necessário para eu poder brindar os outros como o meu melhor. Claro. E por isso, quando eu estiver muito centrada em mim, é sinal que eu não estou bem, é sinal que eu não estou no meu melhor e por isso não estou preparada para estar no mundo para dar o meu melhor. Então eu recolho-me. Por isso, se me virem algum dia numa montanha distante, numa gruta, me aguardem. Eu vou lá buscar. Eu vou lá buscar. Não volto, deve que eu não volto. Eu adoro viver. Eu sou do mundo, por isso. Mas pode acontecer eu ter que me retirar estrategicamente para voltar no meu melhor. Agora, se eu não voltar em tempo útil, vai-me lá buscar. Boa. Isso não pode passar muito tempo. Não pode passar muito tempo. Bom, foi ótimo. Obrigada. Muito obrigado por este momento. Foi, como sempre, extraordinário. Para a semana nos vemos outra vez. Sim. Bom. E obrigada a quem esteve a acompanhar aqui. Isso mesmo. Vocês fazem falta todas as segundas, neste horário, Joaquim, Nuno, todos aqueles que entraram. Na próxima segunda-feira estamos aqui. E quem sabe não fazemos assim uma coisa mais global. Um beijinho. Um beijinho e um abraço. Até breve. Tchau, tchau. Até breve.